gente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de se apresento a você. Saber e Verso, seja bem-vindo. Fala rapaziada, o Saber e Verso Podcast, gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, um projeto do Mais Ciência e da Prefeitura com pré-vestibular social Jorge da Paz Almeida. Hoje iremos apresentar o que é viral, o que é vírus e como eles se comportam no papel das vacinas. Novamente estamos aqui com a professora Lelita Lima. Oi, gente, prazer estar aqui de novo, fazendo parte desse projeto lindo. Também estamos com a tutora do pré-vestibular social, Jéssica Almeida. Oi, gente, prazer também, igualmente, estar aqui com vocês. É isso. A gente vai começar as entrevistas agora, tá bom? Primeira perguntinha que eu queria fazer para a professora Lenita é: o que é vírus? O que é vírus? Vírus é uma cápsula proteica com material genético dentro. E esse material genético pode ser DNA ou RNA, inclusive é algo que vai dar a classificação ao vírus, né? E isso vai refletir em algumas coisas do comportamento dele, como, por exemplo, ele sofrer ou não mutações de forma mais fácil. Mas, basicamente, é isso. Para as pessoas poderem visualizar melhor o que seria um vírus, eu costumo fazer o comparativo. Sabe aqueles remédios, muitas vezes manipulados, que ele vem numa cápsula de gelatina com um pozinho dentro? Seria mais ou menos aquilo, só que dentro, ao invés do pozinho, você tivesse um emaranhado de linha, né? Que seria o material genético dele. E um vírus, quando a gente fala em vírus, né, as ilustrações que sempre vêm é aquele vírus que mais parece um robozinho, né, que tem tipo um balãozinho com umas garrinhas, mas aquele é um tipo específico de vírus, né, que ele parasita muito bactérias. Mas existem outros tipos de vírus, por exemplo, vírus que são mais esféricos, que aí, né, tem os spins que a gente chama, né, ao redor dele, como é o caso do coronavírus, né, que recebeu inclusive esse nome porque lembrava uma coroinha, então por isso. Então, existem diferentes tipos de vírus, mas todos eles basicamente é isso: cápsula proteica com material genético ali dentro. Entendi. Jéssica, eu vou te fazer a pergunta agora. Qual a importância das vacinas nas nossas vidas? Bom, as vacinas, né, o que elas são? Geralmente vão ser fragmentos desses vírus, podem ser proteínas desses vírus, podem ser açúcares, ou então esses vírus atenuados ou inativos, ou então o RNA mensageiro, né, por exemplo, que é o caso do coronavírus, né? A vacina Pfizer, se eu não me engano, ela é feita com o RNA mensageiro, né, do vírus. E as vacinas, elas vão atuar como? A gente vai ter a injeção, nosso corpo vai entender aquele antígeno como um antígeno, um corpo estranho dentro de nós, e o nosso sistema imune vai estar atuando ali na defesa, né, contra esse corpo estranho. Então, a gente vai criar o quê? Células de memória, que quando formos realmente infectados pelo vírus, sem estar atenuado, sem estar inativo, enfim, diferentes maneiras que podem ser a vacina, as nossas células vão estar ali já prontas, específicas, com células específicas para estar combatendo o vírus. E as importantes, né, são várias, mas assim, eu consigo pensar que a prevenção, né, de doenças, tanto a médio prazo, como a longo prazo, que é vacinas que a gente tem que estar tomando ano a ano, vacinas, ou então vacinas que levam 10 anos, né, que são mais longas, ou uma dose só. Sim. Também a gente fala de imunidade de rebanho, importância de uma comunidade, um grupo de pessoas dentro de uma comunidade tomar a vacina para proteger outros grupos que ainda não tomaram, né, a vacina, como bebês, às vezes idosos ou pessoas com imunodeficiências. Que algumas vacinas, como a de vírus atenuados, geralmente não é muito adequado, né, porque pode ter um efeito colateral, pode causar uns sintomas um pouquinho mais graves ou moderados ali, né, em pessoas com imunodeficiência, se quiser. Inclusive Pode. essa questão, né, a gente quando recebe algumas orientações sobre alguns cuidados após vacina, geralmente é por conta disso, do local ficar mais, uma febrinha local, ficar mais Isso. quentinho, ficar vermelhado, dolorido, é por conta, né, o nosso organismo respondendo a esse vírus atenuado. Ele vai estar menos virulento, né? Ele não vai causar a doença da maneira normal, porque ele vai ter sido modificado em laboratório, diferente do inativo,
que ele não vai causar. Ele também vai ser modificado, mas ele não vai ter nenhum grau da doença, geralmente. Mas pode ter um efeitinho colateral, como a Lenita falou. Acho que, então, eu falei, né, da imunidade de rebanho, a importância, então, de tomar vacina um grupo para proteger outros grupos, né? Porque vai estar ali a propagação de doenças vai diminuir. E prevenindo doenças, também eu acho que recursos de saúde, né? A necessidade vai diminuir. A gente viu na pandemia, faltou oxigênio, faltou respirador, porque são diversas doenças, né, que a gente consegue prevenir com vacina. Imagina se a gente tivesse essa demanda nos hospitais. É verdade. Exatamente. A gente viu que faltou leito, né, em Faltou hospital. leito. Faltou leito. A OMS diz, né, que $1 que é investido em prevenção de uma doença, ele economiza $5 no tratamento da doença. Então, olha a importância de se investir em prevenção e não é que se investir em tratamento, não é isso. É porque é muito melhor investir na prevenção do que Do depois ter que- que tratar a doença. Aham, Né? entendo. Agora, uma coisa que a gente precisa também ressaltar é como que essa vacina funciona, né? Para as pessoas poderem entender até mesmo a importância de se vacinar, porque doenças foram erradicadas do Brasil, né? O sarampo estava erradicado, o sarampo voltou, mas ele estava erradicado. Né? Infelizmente, a gente tem os movimentos da antivacina, é uma realidade que, né, a comunidade da saúde vive discutindo, né, em quantos problemas que voltam porque as pessoas se recusam a dar a vacinar os seus filhos, ou até mesmo se vacinarem, por conta de muita fake news. Eu acho que nenhuma área dentro da biologia sofre tanto com fake news como essas que são ligadas à saúde. Né? Por exemplo, teve um tempo atrás que caiu na rede que o alumínio continha determinadas vacinas causam autismo nas crianças. Isso já está assim mais do que desmistificado, né? Já caiu por terra diversas vezes, mas é difícil retirar essa fake da rede e deixar apenas, né, essa retificação, digamos assim, de que não é bem por aí. Então, aí é uma história que vira e mexe, a gente recebe nos grupos de WhatsApp. Né? Então, a gente sofre muito com essa questão. Mas essa questão da vacina, uma coisa que é legal a gente ter em mente é que quando a gente tem 5 aninhos, mais ou menos, a gente vai, né, se vacinar, a gente sai de lá com um carimbinho, não, um adesivo, né, e eu estou imunizado e tal. É muito legal para conscientizar a criança da importância de se vacinar, mas não é assim que acontece. Para a gente estar imunizado, a gente precisa de pelo menos 7 dias. 7 dias. Por conta dessa questão, né, que a Jéssica falou, da resposta imunológica do nosso corpo, ela não é imediata. Né? Ela pode demorar de 7 a 10 dias para ela poder estar acontecendo no nosso corpo. Por que acontece? O nosso corpo, ele vai produzir os anticorpos, ele vai combater aquele material que foi injetado no nosso organismo, né, através da vacina, e aí, quando combate esse material, guarda-se essas células de memória que a Jéssica falou. Porque aí, quando a gente entrar em contato com aquele agente, né, patogênico, de uma forma natural, o nosso corpo olha para aquele cara e fala: eu conheço esse carinha e eu já tenho um remédio para ele. E aí a doença não dá tempo de se manifestar, a não ser que o nosso sistema imunológico esteja enfraquecido. Né? Por isso que às vezes a gente acaba, mesmo vacinado, tendo aquele quadro, né? Aquela doença. Mas, de uma forma geral, né, a gente precisa de 7 a 10 dias, porque o processo é o mesmo de quando a gente entra em contato de uma forma natural pela primeira vez. Só que, quando a gente entra de uma forma em contato, né, com agente patogênico de uma forma natural, o cara tá forte, o cara tá ali pronto para fazer o que ele tem que fazer no nosso organismo, invadir as nossas células, se for um vírus, liberar suas toxinas se for uma bactéria, né? E aí então o organismo ele pode combater ou não, dependendo de como ele está, né? Aí é uma roleta russa. Por quê? A gente tem que lembrar que nós estamos em contatos com agentes patogênicos o tempo inteiro. Né? Em todo lugar que a gente vai, tem vírus, tem bactérias em circulação. Então, nosso sistema imunológico ele trabalha o tempo todo. A vacina ela vem como um reforço para isso, né?
como a gente já falou, cria-se esses anticorpos, e aí quando a gente entra em contato de uma forma natural, o organismo já reconhece, já combate, antes que ele se instale e comece a causar os prejuízos. Então, por isso que isso demanda tempo, né? E aí é por isso que a gente tem que esperar de 7 a 10 dias para realmente a gente dizer que a gente está imunizado contra aquela doença que a gente recebeu a vacina. Entendi. Agora uma pergunta polêmica que eu já soube. O que os vírus são seres vivos? E... Você quer mexer nessa treta? Vou deixar pra você. Não, que o Arthur falou que ele quer treta, né? Então vamos para treta. Ai, meu Deus, os vírus são seres vivos ou não? Depende, né? A comunidade científica ela é muito dividida nesse aspecto. Por que que ela é muito dividida? Porque tem quem defenda que ele é um ser vivo, ponto. Tem quem bate o martelo que ele não é um ser vivo e tem a galera que fica em cima do mundo. Não, depende da situação, né? Porque, assim, como eu falei no início, os vírus é uma cápsula proteica com material genético dentro. Acabou. Uhum. O vírus, ele é um parasita obrigatório, ou seja, ele tem que estar parasitando uma célula. Por quê? Fora de uma célula, ele não tem metabolismo, né? Ele não funciona, ele não consegue se replicar. E aí, quando a gente volta lá, né, na teoria, né, dos seres vivos e tal, o que são seres vivos? Primeiro, a gente vai dizer que os seres vivos são formados por células. Segundo, a gente vai dizer que esse ser vivo, né, ele vai ter material genético, seja DNA ou RNA, e depois a gente também vai dizer que ele tem metabolismo e ele é capaz de se reproduzir. O vírus, ele tem material genético, beleza. É aí que alguns cientistas classificam como um ser vivo, né? Porque, na verdade, quando a gente vai estudar sobre a origem da vida, a gente vê que os primeiros aglomerados de aminoácidos que surgiram na água, eles foram chamados de coacervados. É como se fosse um rascunho da célula. E aí só passaram a ser considerados seres vivos quando esses aminoácidos continuaram se modificando e formaram o material genético. Aí deixou de ser um coacervado e foi chamado de célula, de ser vivo. Aí isso que traz a ideia de que, para muitos cientistas, o vírus é um ser vivo pelo fato dele ter esse material genético. Mas, de outro lado, se essa teoria, né, diz que um ser vivo é formado por células, independente de ser uma ou várias, o vírus ele é um indivíduo acelular, ele não é formado por célula, né? Aí que entra a galera que diz que ele não é um ser vivo. E a galera que diz que depende da situação. Fora de uma célula hospedeira, o vírus, ele é inativo, né? Ele não tem metabolismo nenhum, né? E aí, quando ele entra na célula, que ele consegue se replicar, né? Se reproduzir. Até porque ele mistura o seu material genético com o material genético do hospedeiro. Do hospedeiro, né, ali do núcleo. E aí, quando a célula vai fazer aquele processo de mitose, ela reproduz o material genético do vírus junto com o material dela. Na verdade, ela nem sabe que ela está fazendo essas cópias, essas xerox. Inclusive, existem aqueles vírus endógenos, né? Que nós temos. O vírus tem um papel evolutivo também, né? Porque existem fragmentos de vírus no nosso material genético que estão ali. Já tem estudos que falam que vai ter uma ação regulatória e também na formação da placenta. Então, importância, né, de ter essa discussão, são ou não são seres vivos. Mas a questão do vírus, ele vai ser um parasita obrigatório, ele vai conseguir se reproduzir, mas ele vai precisar das nossas células, da maquinaria das nossas células. Sozinho ele não se multiplica. Ele fica ali inativo, como a professora Lenita falou. E aí ele não seria considerado ser vivo fora da célula, mas dentro da célula ele seria considerado ser vivo. Então, olha que loucura. Fica nessa treta. E se você parar para pegar ali, né, a taxonomia, né, a classificação de seres vivos, eles não estão em nenhum dos 5 reinos. Né? E ele fica onde? Ele não são fica, vírus. Eles são vírus. Todo livro de biologia que você pegar para estudar, você vai ter ou você vai ter lá os 5 reinos e no final você vai ter os vírus, ou faz o processo inverso, né? Começa com os vírus e aí depois vem os 5 reinos.
Entendi. Porque é importante, apesar deles não serem seres vivos, por que que eles são estudados na biologia? Por que que eles entram no estudo da biologia? Principalmente pelo fato deles estarem interferindo na vida dos Dos indivíduos. indivíduos, né? Das Né? Então, células. exatamente. Então, como é que acontece essa interação? Por que que acontece a interação? Por que que ele vai causar doenças no indivíduo? Essas circunstâncias assim que trazem, né, ele para o estudo da biologia. Entendi. Agora, Jéssica, o que é virose? E qual a melhor maneira para tratarmos os vírus? Então, as viroses, elas são infecções virais, né, por vírus. Mas quando a gente fala assim, no dia a dia, pegou uma virose, né? Quando o médico fala assim, você tá com uma virose, a gente fica, né, como a professora Anitta falou mais cedo, chateada, nossa, sempre é uma virose. Mas Uhum. geralmente porque são vírus geralmente mais leves, de sintomas mais leves a moderados, que a gente fala no dia a dia. Sim. E eles são autolimitados, logo se resolve. A gente pode ter ali febre, dor de cabeça, garganta inflamada, dor de barriga, diarreia, dependendo do vírus que está ali que nos infectou. E o melhor tratamento, geralmente, né, eu não sou médica, mas hidratação, repouso, analgésico, antitérmico, um anti-inflamatório, são para ajudar a gente conseguir levantar da cama e ter uma rotina, Boa alimentação. uma boa alimentação. Mas as viroses são, então, essas doenças causadas por vírus, mas que vão se resolver, não são tão graves. Geralmente, a gente tem também as vacinas, né, que podem nos ajudar, por exemplo, da gripe, que também nos ajuda, mas a mutação ocorre mais, né? Coleguinhas, por favor, virose não se trata com antibiótico. Não. A gente viveu isso há pouco tempo. A galera que fugia das aulas de biologia, né? Sim, e por que que a gente fala assim, quando resfria, quando tá gelado, vai ficar, põe um chinelo, se agasalha, porque senão você vai ficar gripado, resfriado. Geralmente, né, a gente pega gripe, resfriado por vírus. Mas quando esfria, a gente faz o quê? Fecha as janelas, fica em um lugar mais fechadinho. E aí a propagação do De vírus vírus é maior, né? é maior. Dos Porque não vírus, tem exatamente. circulação, né, do ar, o ar não se renova, digamos Não vai ter assim. circulação. Então, assim, melhor maneira de tratar. A gente, quando já pegou, com uma boa alimentação, hidratação, repouso. Aí pode utilizar ali alguns medicamentos para ajudar. Tem até os antivirais. Sim, mas assim, a questão do vírus, o próprio corpo vai dar conta do vírus. Tanto é que Isso aí. há muitos sintomas que a gente tem. Se você parar para analisar, os sintomas da virose, eles são muito parecidos. É até difícil a gente distinguir qual virose, né? Dependendo do quadro. Por que que os sintomas são tão parecidos? Porque os sintomas, muitas das vezes, eles são causados por uma substância que o organismo libera tentando eliminar aquele vírus. Né? Então saiu o espirro, saiu uma tosse, não. Não, o espirro não, mas Catarro. aí estaria quando está nas vias respiratórias, mas principalmente a questão da febre e, Ah, e sim. aquele mal-estar, né, que a gente A fica sentindo fadiga naquele muscular. corpo, a Ah, fadiga entendi. muscular, exatamente, por conta de uma substância, não fugiu o nome de substância agora, mas é uma substância que o corpo produz para poder eliminar esse vírus, né? E também por isso que os sintomas são tão parecidos, né? E aí até é difícil a gente às vezes descrever. E o brasileiro, ele tem um péssimo hábito de tudo classificar como gripe, né? Aí ele deu um espirro, eu tô gripado. Mas aí vamos voltar na vacina. Por que eu tô gripado se eu tomei a vacina da gripe? Por dois motivos. Primeiro, pode não ser gripe, mas sim resfriado. Né? O resfriado é aquele espirro que persiste ali por 2, 3 dias. Você fica febril, mas você não tem febre. Você fica até com o corpo, você fica até mais indisposto e tal, com o corpo ruim, mas você geralmente não tem dor de cabeça. A gripe não. A gripe já é aquela febre que já chega em 38, né? Não tem estado febril, você já vai para febre. E os sintomas, eles persistem ali por pelo menos 7 dias e eles são mais intensos. E sim, pode acontecer de você estar gripado mesmo tomando a vacina da gripe, porque as vacinas, elas são, como a gente comentou aqui, né, os vírus que causam aquela determinada doença e tal. Essas vacinas que têm que ser tomadas a todo ano, como é o caso da vacina da gripe,
que eles fazem? Eles pegam os 5 tipos de gripe, de vírus que mais circularam no ano anterior e reformulam essa vacina. Então, você pode ter dado o azar de ter encontrado uma cepa. variante, uma cepa, que não estava presente na vacina. E o teu corpo não reconhece aquela cepa, ele reconhece outras, aquela dali não. E o resfriado? Gripe é uma coisa, resfriado é outra. Para início de conversa, são causadas por vírus diferentes. Né? Então, Sim. a vacina da gripe não vai prevenir um resfriado, porque é um vírus, né, bem diferente ali, que vai estar causando cada quadro. Né? E os antivirais, aí eles já são mais delicados, não é em qualquer quadro que você Não. toma um antiviral. Então, geralmente, quando é um quadro de virose, a gente toma medicamento muito mais para poder tratar os sintomas do que, de fato, combater o vírus, porque o nosso O corpo corpo... vai É o combater. trabalho das células, né? Exatamente. É, Defesa. e é porque muitas vezes o que o antiviral vai fazer? Vai inibir a ação do vírus, principalmente a ação dele conseguir entrar nas nossas células. Já um antibiótico, né, que aí vai combater a bactéria no vírus, o antibiótico não faz nem efeito nenhum, né? O antibiótico não, ele vai matar de fato a bactéria, mas o antiviral não faz a mesma coisa com o vírus. Pro vírus do HIV, é um antiviral, né? O coquetel são antivirais que vai deixar a taxa ali quase que zero. Não, se você for tentar detectar o vírus no sangue da pessoa, no organismo da pessoa é infectada com esse vírus, vai estar quase que zero. Então, ela nem transmite se ela estiver tomando, né, os antivirais, o coquetel direitinho. Não é isso? Certo? Isso. Mas aí a gente volta a dizer que são casos específicos que Sim. existem antivirais. Para a grande maioria dos vírus, não há nem necessidade de utilizar antivirais, porque a gente vai estar combatendo os sintomas e o corpo vai dar conta. Ainda mais esses vírus de grande circulação, tipo gripe, resfriado, né, que estão... Não que não precisam ser tratados, não é isso, né? Claro que precisa dos cuidados, do repouso e tudo mais, mas são coisas que, como são agentes patogênicos, que como o nosso corpo ele está mais acostumado a lidar, a gente já tem, né, digamos, uma defesa mais afiada para lidar com eles. Sim, e assim, tratar, né, quando a gente já está infectado, mas também tem como prevenir, com higiene pessoal, né? Lavar as mãos, álcool gel. Foi um hábito que a gente adquiriu muito na pandemia, mas é importante a gente manter, de repente, né? Não precisa ficar daquela mesma maneira, extrema, né? Muitas vezes, preocupando muito a gente, mas a higiene é importante. Evitar dividir copo, dividir garrafinha com pessoas, né, de fora na escola, né? Manter a janela aberta para circular o ar. Acho que é importante para prevenir também. Uhum. Agora a gente agora eu vou falar pra Jéssica. Calma aí, me embolei nas perguntas. Eu já a última pergunta foi o que é virose, né? Isso. Então a gente vai falar Ixi. com a Lenita por que os vírus se modificam e sofrem mutações. Não, mas aqui a gente tá, né, num É, bate-bola. tá no bate-bola, tá ótimo, tô Tá gostando. maravilhoso. Ai, por que os vírus sofrem modificações, né? Essas mutações que a gente chama? Porque ele quer driblar o nosso sistema imunológico, ele quer arrumar maneiras, né, de driblar o que o nosso corpo já adquiriu para vencê-los, Sim. digamos assim, né? Então, por isso que ele sofre mutações, né? Ele vai se modificando, né? E no início eu falei que os vírus, eles podem ter DNA ou RNA, e eu falei que isso influencia principalmente nessa questão de mutação. Os vírus que sofrem, os vírus que apresentam RNA, eles sofrem mutação de uma forma muito mais rápida do que o vírus que tem DNA. E uma prova disso é o coronavírus, né? Quando estourou mesmo a questão, tipo assim, a gente não tinha nem se acostumado ainda com a notícia de uma cepa, já vinha uma variante. Aí daqui a pouco já vinha outra. Mas que tanta variante é essa? Por conta disso, né? A gente está falando de um vírus, né, de RNA, que tem essa capacidade, né, de sofrer essas mutações de uma forma mais rápida, e aí então ele vai criando mecanismos para driblar aquilo que o nosso corpo já conseguiu, né, desenvolver
para poder estar infectando as nossas células. E, inclusive, é numa dessas que uma doença que antes atingia uma determinada espécie passa a atingir a outra, outra, né? né? Um Porque cruzamento ali. Né? porque isso foi que aconteceu, né, com a questão da Covid. Era uma espécie, uma espécie, não, perdão, era uma doença que não atingia o ser humano, né? E aí, em 2019, teve o primeiro caso, por isso até que virou, né, o nome científico da Covid, né, Covid-19. Por conta disso. Foi uma mutação que aconteceu no vírus, e aí ele Já existia, conseguiu. né? A Covid já existia, mas não atingia humanos. Por que acontece? As nossas células, ela tem os receptores, que são como se fossem fechaduras. Uhum. E vírus, né, e outras partículas, digamos assim, eles trazem um monte de chaves para tentar encaixar nessas fechaduras, abrir e conseguir entrar. E daí ele só entra na célula se ele tem a chave para abrir aquela fechadura e entrar na célula. Numa dessas mutações, Modifica. e esse a carinha fechadura. conseguiu essa chave para abrir a nossa célula. Exatamente. Né? Por exemplo, se a gente utiliza, como eu falei lá no início, um pedaço, uma proteína específica para poder nossa célula, como na vacina, para nossa célula poder criar ali as células de defesa. Então, nossos anticorpos vão identificar essa proteína, é um corpo estranho, já vai deixar as células de memória. Nessa do vírus infectando, é um movimento natural, como a Lenita falou, é para se modificar, né? E pode ser benéfico, como pode ser maléfico essas mutações, né, para o vírus. E aí, se uma dessas mutações, durante a replicação desse vírus nas células hospedeiras, modificar a expressão de uma proteína e ser a proteína utilizada na vacina, já infecta. Então, a vacina que a gente tomou para aquele vírus já não vai ser eficaz. Porque já não vai, a nossa célula de memória não vai reconhecer aquela proteína, porque modificou. Entendeu? Então, tem um filme que eu queria indicar, é Contágio, 2011. Já viu? Eu já vi esse filme, é muito bom. Esse filme é bem interessante, até um pouquinho assustador, porque é muito muito parecido com o que a gente viveu em termos de saúde, política, de fake news, né? De quem lucra, quem não lucra. Então, eu queria também indicar, porque mostra a mutação, mostra, inclusive, aparece lá o SARS, aparece numa das vacinas. Então, mostra, é bem interessante, como que, inclusive, tem imagem, como a Linda falou, desse sistema chave fechadura, de como que uma proteína consegue se conectar, de uma das células se conectar com a proteína do vírus, da membrana ali, né, da cápsula do vírus, se conecta com uma proteína, por exemplo, das nossas células, né, e isso permite a infecção. Entendi. Agora, todos os vírus são malignos? Então, acho assim, depende do que é maligno para quem, né? Depende da referência. Porque, assim, embora muitos vírus sejam patogênicos, eles também no meio ambiente, principalmente, né, quando você fala de ecologia, eles podem ter uma função. Por exemplo, a Alinita falou do bacteriófago, né, que é um vírus que parece robozinho, que é o primeiro vírus, geralmente, que a gente estuda. Parece realmente um robozinho. Ele vai infectar bactérias. Então, que relação ele vai ter ali? Para as bactérias, pode ser maléfico, mas ele vai estar realizando um equilíbrio ali, né, populacional. Que talvez se não existisse, se não houvesse essa infecção das bactérias, uma população muito grande ia se replicar das bactérias e prejudicar outros seres vivos ali, se essas bactérias forem prejudiciais. Também tem a questão, né, que eu até comentei, dos vírus endógenos, a questão da evolução, porque temos fragmentos desses vírus que já nos infectaram no nosso material genético, e aí já tem estudos que falam sobre o papel deles na regulação, na expressão gênica. Então, qual proteína a gente vai estar produzindo no nosso corpo, que carboidratos, lipídios, enfim, aminoácidos. E também na formação da placenta. Então, há uma importância evolutiva também, né? E eu li recentemente sobre os oncolíticos, vírus oncolíticos, não sei se você já ouviu falar, que são vírus que também estão sendo estudados, são criados em laboratórios, mas primeiro encontraram na natureza esses vírus que atacam células cancerosas, seletivamente.
Então, imagina se, assim, tem que ver os efeitos colaterais, tem que estudar, assim, tá tendo diversas pesquisas. Mas olha que interessante, né? Vírus que vão seletivamente matar células cancerosas. Como seria interessante isso para utilização para doenças, né? Para câncer mesmo. E aí, vamos falar um pouquinho da vacina da Covid que gerou tanta discussão? E que é biotecnologia? O que acontece? Os vírus, né, nem todos os vírus atingem todas as formas de vida, né? Existem vírus que atingem formas de vidas bem específicas. E, por exemplo, existem vírus que atacam só células vegetais, não vai atingir alguma célula animal, por exemplo. E quando a vacina da Covid-19 foi feita, isso inclusive, né, foi algo que ajudou ela a ser desenvolvida em tempo recorde na história da ciência até aqui, e eu espero que continue sendo recorde por muito tempo, porque eu não espero viver um trem daquele nunca mais, ou pelo menos nem tão cedo, né, porque você viu o mundo inteiro, né, trabalhando por conta de uma doença que estava matando nem sei lá quantas pessoas por dia. Foi uma loucura, né, o que nós Foi vivemos, mesmo. né? E aí as pessoas ainda criticam tanto a ciência, sendo que a coisa só começou a regular quando veio a vacina, porque eu acho que quem defende a imunidade de rebanho, independente de como defende, não sabe como é que é. Porque a vacinação faz parte, como Jéssica falou no início. E muitas pessoas que estavam defendendo a imunização por rebanho, a imunidade por rebanho, estavam falando como se fosse só o caso das pessoas terem contato com o vírus e, tudo bem. Já fiquei doente, Já fiquei dentro. agora Agora eu tô todo mundo tá imune. imune. As pessoas estão imunes, então eu tô protegida. Passei pela gripezinha. É. Né? Mas foi o que aconteceu, foi a realidade. E aí, a vacina ela foi feita de uma forma tão rápida, por quê? Porque se trabalhou com um pedacinho, né? Lembra que eu falei dos spins, né, que podem ter, que são as chavinhas? Então, não trabalhou com o vírus tudo. Pegou, né, um spin ali do vírus, um pedacinho da proteína dele, inseriu em um vírus que não traz nenhum problema para a célula humana, não é capaz de infectar uma célula humana. E aí, então, era só aquele pedacinho ali, que aquele pedacinho também, naquele vírus, não ia trazer grandes problemas para o corpo humano, mas era o suficiente para o corpo humano reconhecer o problema e imunizar, né, contra a Covid. Então, foi dessa forma. Então, sobre a questão, né, se só existem vírus malignos, como a Jéssica Sim. falou no início, depende da situação, né? Esse vírus, eu sinceramente não sei, né, a qual espécie ele poderia ser agressivo, mas para a espécie humana não foi, e foi a chave para poder trazer um pedacinho, né, desse spin, e foi uma forma de desenvolver a vacina muito mais rápido do que outras formas que já vinham sendo usadas, né, por anos no meio científico para desenvolvimento de vacinas, mas a gente está falando de vacinas aí que levam 5, 6, 10 anos para poder ser, né, de fato, disponibilizada para a população. Olha quantos anos a gente vinha ouvindo falar da vacina da dengue e agora, né, esse ano que ela começou a ser disponibilizada. Então, tem essas questões também. Entendo. Deixa eu só recitar um poema aqui sobre biologia do Diógenes Rafael de Camargo. Ele foi um aluno da faculdade e ele fez isso quando ele saiu com seu diploma. Ele recitou isso daqui, ó. Saudades da biologia. Ai, que saudades do verde, do mato enquanto morro, montanhas, céus e mares, saudades dos seios da seiva, do pragmatismo, do preservacionismo, da ingenuidade, da bússola na mão que vai mudar o mundo. Que saudade da tentativa da praxis, sem saber quem foi Karl Marx, que saudade da biologia, daqueles dias, dos sorrisos, das mãos dos calos, das manhãs, das covas abertas e do positivismo ambiental. Saudade daquela inocência acadêmica, saudade dos sonhos e das meios coloridos doutoras. Saudade da bebida, do violão e do veganismo, saudade de capinar o mato e sentir o cheiro. Saudade da planta e da muda, da complementação da manhãzinha ecológica e do café. Esse foi um poema do Diógenes Rafael de Camargo. Aí agora a gente vai entrar para as considerações finais.
Quero agradecer vocês por terem participado do podcast. Falar um pouquinho do seu projeto de vocês, o que vocês estão fazendo, pode ficar à vontade. Pode começar, já. Eu sou tutora lá, né, do projeto do pré-vestibular de biologia, meu primeiro ano. Como eu falei, assim, da última vez que eu tive aqui, tá sendo uma experiência muito boa para mim, né, particularmente como aluna da graduação lá. Sou estudante de psicologia e fui cair lá na biologia, mas porque sempre tive uma afeição, acho a biologia linda, né? Se trata da vida, como a gente falou aqui, sobre questões que a gente vivenciou, né? Que a gente vivenciou. E queria agradecer a oportunidade que o pré e que vocês estão dando de estar aqui falando sobre isso. Deixar aí para os alunos, acho interessante responder, né? O que eles acham, se os vírus são ou não são seres vivos. Tirem suas próprias conclusões aí. O que vocês acham? É isso. Bom, estou muito feliz por estar aqui de novo, né? Como eu já falei no início, sempre bom receber convites assim e levar, né, informação dessa forma, muito bom mesmo. Eu sou supervisora do projeto, né, em 2 disciplinas, biologia e química. Então, eu supervisiono o trabalho de Jéssica e supervisiono o trabalho também do Dr. Tiago, que é o de química, e quero deixar aqui registrado que eu não tenho nada a ver com isso. Se essas criaturas depois quiserem fazer licenciatura, porque estão se revelando assim pessoas incríveis em sala de aula, de uma dedicação, porque a gente a gente mantém contato, né, para saber como é que as coisas estão andando, estudar ali as estratégias, né, da melhor forma de passar o conteúdo e tal. E a equipe toda, pelo que a gente acompanha, tá, do lado do pré, tá muito show, eles estão muito focados, eles estão muito bem, ali, muito bem mesmo, desenvolvendo, né, as suas habilidades, as suas tarefas, estão muito bem alinhados, né, com os objetivos. Ano passado, o pré teve uma classificação muito legal, né? A gente precisa falar isso, uma aprovação muito legal no Enem. E esse ano tem tudo para ter, né, de novo, porque a maneira como os alunos estão sendo preparados lá está sendo bem interessante, né? E é isso, como você falou também no início, né? Eu sou professora da rede estadual, sou professora de ensino médio, então trabalho ali com a galera do primeiro, segundo e terceiro ano, então são 3 anos ali focados, né, no Enem, porque a gente não deixa para focar no terceiro ano, a gente já começa a focar desde do primeiro ano, e eu tenho que admitir que biologia é encantadora. É a melhor disciplina, gente, desculpa, mas... Eu queria deixar assim, um recado, né, para os alunos que estão ouvindo também, principalmente meus alunos do pré, mas sim, no geral, da rede pública, para acreditar, assim, se está assistindo o podcast, porque tá investindo no próprio conhecimento, no próprio estudo, e no futuro, e acreditar que a universidade pública é lugar para eles, né? Então, Sim. a universidade pública é lugar para vocês, acreditem, e não é impossível, porque muita gente eu vejo que há alunos que acreditam que não é lugar, que assim, não se enxergam na universidade pública. E isso é muito triste, né? Que Sim. deveria ser o contrário, a universidade pública é para esse público, principalmente da rede pública, que precisa ali de uma universidade gratuita, né, que está ali ajudando a gente. E tem ciência, né? A ciência na universidade precisa desses alunos. Eles são capazes. Então, eu queria deixar esse recado aí para os meus alunos não desistirem, que é difícil, né? Sim. Estão cansados, porque está no meio do ano, reta final. Mas agora é para respirar, vai ter um recesso, descansem e voltem. Sim, e para quem está acompanhando, né, os podcasts e tal, os episódios, e essa está sendo a única forma, porque às vezes não tá numa cidade que não tem um preparatório, isso acontece, né, cidades Sim. menores e tal, e aí aqui está sendo uma via para reforçar os estudos. Uma dica que eu dou é tentar resolver questões anteriores. Até porque você vai observar como que as questões elas estão integradas. Às vezes, para você chegar a uma resposta correta à questão de biologia, mas ela puxou alguma coisinha de química, ou então a questão está tratando dentro de biologia, está falando sobre resposta imunológica, mas ela puxou alguma característica do vírus que ajudou a chegar naquela resposta correta. Então, fica atento em como que, né, as questões elas conversam às vezes com vários conceitos, né, ao mesmo tempo, ou até mesmo
mesmo áreas, né, diferentes. Então, resolva as questões de provas anteriores, porque aí você vai ter o gabarito também, vai conseguir entender melhor por que você não escolheu a opção correta, a resposta correta. Então, esse é um macete muito interessante. Quando você chegar lá, você não se assusta com o tamanho da questão, com o tempo para lidar com cada questão, porque você já está treinado a como que funciona ali as questões, você já tem um macete do que é importante destacar dentro da questão, para você poder ganhar mais tempo e resolver com mais calma a sua prova. Sim, como a Lenita falou, as questões são interdisciplinares. Sim. E existe a resolução de prova antiga, te ajuda a ver o modelo da prova. Né? Porque cada prova vai ter um modelo de questão, vai ter o Enem, são textos grandes, vai ter lá o comando da questão para você ter atento. Geralmente, as opções vão ter algumas que vão estar bem erradas, mas algumas vão estar certas, mas não vão estar respondendo o comando da questão. Então, a resolução de questões é muito importante, com foco na prova que você vai fazer, para você conhecer o modelo de prova. Depois você fica esperta, assim, né? No que a prova, no que aquela questão tá querendo, nas pegadinhas dos modelos. Fica rataria, filho. Dica importante. Junto com biologia, saber o conteúdo é importante, mas saber fazer prova é importante também. Então, tem que botar em prática. Só ficar vendo videoaula ajuda muito, mas não é o mais importante. Não é ideal. Também pega um caderninho, filho, anota as perguntas que a gente tá fazendo aqui, tenta responder antes de ouvir a resposta. É isso aí. E agora eu queria agradecer vocês, muito obrigado. Inscrever no canal da Subsecretaria de Igualdade Racial, do pré-vestibular, e deixar o like também. E ativar o sininho. Ativar o sininho. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. A mente aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de ser. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo. Aquecimento.